Boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça de Cristo. E também quero aqui, mais uma vez, reputar a minha presença, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Faço isso e farei enquanto puder nesse lugar que foi colocado por Deus, que fui colocado por Deus, tenho certeza, como todos os demais vereadores que aqui compõem esta Câmara e esta legislatura. Hoje eu poderia começar a fala com vários assuntos, mas eu quero começar pela Páscoa, que tivemos a comemoração no calendário cristão ontem, a Páscoa. A Páscoa, como nós cristãos entendemos, com a tradição judaico-cristã, ela vem trazer alguns significados, e eu gostaria de poder falar alguns, antes de entrar nos assuntos propriamente ditos, que nós temos como gabinete. Em primeiro lugar, a Páscoa é um momento único no calendário, e que após a sua celebração, há um símbolo que se cumpre há 2022 anos atrás, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Assim os cristãos acreditam. Assim a fé cristã nos orienta. Nada contra os ovos de chocolate, mas nós dispensamos. Como chocolate é muito bom, é gostoso em todo o tempo. Mas a Páscoa cristã não tem nada de doce. A Páscoa cristã não tem nada de coelho botando ovo. A Páscoa cristã, ela tem a ver com a libertação do povo de Israel da opressão do Egito. E essa opressão durou 400 anos. Deus, então, levanta um libertador. Esse libertador se chama Moisés. E Moisés está incumbido por Deus para promover a libertação do povo de Israel do jugo do Egito. Antes do povo sair, Deus, pelo Espírito Santo, dá palavras a Moisés para que o povo pudesse cumprir determinadas situações para marcar o dia da libertação do povo de Israel. E aí entra o cordeiro, os pães sem fermento e as ervas amargas. Como vocês podem ver, na tradição realmente não tem nada de chocolate e nem nada de doce, porque aquele dia marcaria para sempre a história de 400 anos de escravidão, para uma libertação espetacular, que não foi promovida pela mão de homens, foi promovida pela mão de Deus. O povo de Israel, então, é orientado a escolher um cordeiro macho, sem defeito, para que fosse imolado, e ao ser imolado, o seu sangue seria espargido nos 4 cantos dos umbrais das portas. E à meia-noite seria comido assado com pães ázimos, e com ervas amargas. Porque naquele dia Deus viria com juízo contra aqueles que oprimiam o povo de Deus. É importante a gente citar estas coisas, porque estamos numa casa plural, e isso faz parte da nossa cultura. E por ser parte da nossa cultura, não podemos de modo algum nos esquecer. No dia seguinte, após a morte dos primogênitos do Egito, apenas aqueles que tinham um sinal na verga da porta foram poupados. E, curiosamente, foi o povo que seguiu as instruções da parte de Deus na boca de Moisés. Interessante que o próprio faraó do Egito chama o povo e diz: vão embora, porque vocês estão livres.
para nós não dá mais. Interessante que esse fato, ele é espelho daquilo que Jesus Cristo faria muitos anos depois, e que para nós remonta 2022 anos atrás. Interessante que a morte de Cristo na cruz promove a libertação de todo aquele que nele crê como Salvador, a libertação do pecado e do jugo do inimigo. Uma atitude que marcou e marcará a eternidade. Por isso, eu celebro aqui a morte de Cristo como Cordeiro, o silêncio do sábado, mas eu celebro o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, em que o túmulo foi encontrado vazio, as autoridades não conseguiram explicar, o sumiço do corpo, mesmo sendo guardado por soldados que perderiam a sua vida caso o túmulo ficasse violado, e quando as mulheres vão até o túmulo está aberto e a sepultura está vazia, e os lençóis estão dobrados, dizendo que, como a cultura judaica nos ensina, ele voltaria. Então eu quero celebrar a morte e a ressurreição daquele que considero o meu Salvador e Salvador de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Quero fazer a minha inscrição, presidente, para explicações pessoais, pois quero fazer uma parte aqui, tenho alguns assuntos para tratar sobre o posto de saúde do RASE, que talvez não consigamos passar toda a matéria aqui, então eu passarei nas explicações pessoais. Quero fazer uma menção aqui daquilo que muito bem foi explicado pelo doutor Segala, meu colega vereador. Jamais sonhei em dizer isso, seu colega de vereança, que para mim é uma honra, é um respeito, e tantos outros aqui, com certeza. Mas eu, claro, bom, lógico, com certeza absoluta. E eu quero dizer aqui que a sua fala foi muito precisa e ela traz fundamentos que nós abordamos nas falas anteriores. O senhor trouxe com muito mais propriedade, mas a nossa divergência era justamente o tempo de execução que o senhor acabou de confirmar para mim. Que realmente o povo lá do RASE não esperasse soluções imediatas. O pessoal do Tangarás, o pessoal do Santa Terezinha, dos assentamentos, do Terra Nova, não poderiam esperar uma ação de estalar de dedos. Era essa a nossa discussão. Por isso, nós oferecemos a rota alternativa, que tem servido de forma precária, tem impactado os outros bairros, as outras vilas, com um trânsito volumoso que antes não havia. Então, a nossa discussão não era quanto à excelência do trabalho, que o senhor mostrou aqui está sendo excelente. Eu acho que muitos e muitos anos nós serviremos naquela rota sem esse problema, e as gerações futuras terão, com certeza, um trabalho de excelência. E aqui eu faço elogios à sua fala, e quero aqui dizer, confirmar que aquilo que nós trouxemos no começo deste mês, no mês anterior, é que realmente é impossível que se entregue uma obra deste tamanho, com rapidez, que não seja superior a 180 dias. Eu agradeço a sensibilidade do vereador Segala e do vice-prefeito municipal, e eu vou passar, sim, se o senhor me permitir, vou passar no meu Facebook pessoal, nas mídias que tenho, para que o povo se planeje para este período. E tomara a Deus que no final da primeira quinzena de junho, nós tenhamos ali a inauguração, a entrega da reforma, para a glória de Deus e para o bem dos moradores. Era isso por enquanto. Nas explicações pessoais nós traremos mais assuntos. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.